Queridos, sinto a batida do seu coração. Há motivo maior para adorar o Senhor? Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará. Obrigado, Senhor, pois o Senhor venceu a morte. Oh Deus, nós não adoramos um Deus que não fala. Nós adoramos um Deus vivo, que venceu a morte e nos deu as condições total de nos achegarmos até o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Eu te apresento nessa manhã a tua igreja, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos levar a uma adoração verdadeira, a uma adoração genuína, Senhor. O entendimento que nós adoramos o Senhor dos senhores. Não há ninguém igual ao Senhor. Oh Pai, aqui está a tua igreja em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, meu Pai. Oh Senhor, abra a tua boca, meus irmãos, adore o Senhor nessa manhã, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Irmãos, é uma alegria estar na presença do Senhor. Pensa comigo, hoje a gente experimenta um pouquinho do que a gente vai viver no céu com Jesus. Só um pouquinho. Então vamos nos alegrar, amém? Hoje nós vamos praticar um pouco do que faremos pelo resto de nossas vidas na eternidade, que é celebrar o nome de Jesus. Aleluia. Mas fala.
Cordeiro de Deus.
motivos para te adorar, porque nós sabemos que Tu és em nossas vidas. E Tu és grande, Jesus. Tu és grande, Tu és grande, Tu és grande. Na cidade do norte.
Nós ansiamos pela Tua presença, ó Pai. Nós queremos a Tua presença, ó Deus, do Deus vivo, do Deus que venceu a morte. Ó Pai, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós nos alegramos, ó Pai, pois o nosso coração, Senhor, está em Ti, ó Deus. Agradecemos pelo Teu Espírito, Pai. Nós não merecíamos, Senhor, mas o Teu Filho Jesus Cristo nos libertou, Senhor. E por isso nós Te adoramos, Senhor. E por isso nós sentimos vontade de estar na Tua presença, Senhor. Anseia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Estamos aqui Te adorando como parte do corpo do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém, igreja. Pode se sentar, por favor. Se deixar, né? Bom dia mais uma vez, para aqueles que chegaram depois. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Amém? Vamos continuar cultuando o Senhor. Aleluia. Amém? Conhecendo você, que nos dá a honra da Tua presença, da Sua visita. Pelo que eu vejo aqui, os meus olhos já passou, não vi ninguém com um rostinho diferente, né? Não. Tem sim, tem uma pessoa. Ah, não, não. É Luma, tá de volta. Amém. Aleluia. Não, temos uma visitante sim. Eu só não vou me arriscar a falar o nome. É Radassa. Seja bem-vinda, Radassa. Igreja, dá uma salva de palmas. Aleluia. Amém? Então não temos mais nenhum visitante. Então gostaria de estar orando, antes de dar os nossos anúncios, orando por você que completa mais um ano de vida, né? Samira, amém? A Claudinha ela não se encontra, já passei o olho aqui, já vi que ela não está, mas vamos estar aqui em espírito orando pela vida dela, amém? Mais alguém? A Samira está servindo, né? Ah não, está ali. Tem a filhinha do Wallace também, que eu acho que completa mais um ano de vida hoje, né? Também estaremos orando. Tá bom, irmãos, a gente, como parte do corpo de Cristo, saber, entendeu? Ainda que eu não coloque lá no grupo, mas eu fiscalizo tudo. Eu sei quem está fazendo aniversário, eu sei quem está, amém? Mesmo a pessoa não estando presente. Então é bom a gente ter essa consciência e estar orando, amém? Eu acho que uma oração vale muito mais do que 1000 palavras, entendeu? Amém? Amém? Estende suas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela vida da tua filha Samira, Pai. Nós glorificamos o teu nome, Pai, pois o Senhor tem sustentado ela até aqui, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos como igreja, Pai, que, Senhor, o teu propósito, Senhor, Deus, se cumpra na vida da Samira, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, que ela possa resplandecer a luz do teu Filho Jesus Cristo, Pai, por onde ela for, Senhor, em meio à sua parentela, Senhor, em meio à sua filha, Senhor, que ela possa conduzir a Maria Fernanda, Senhor. Dê sabedoria, Samira, Pai, e que nunca falte a presença do teu Espírito Santo na vida da Samira, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Se a igreja concorda, diga amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Queridos, vamos continuar com os nossos avisos. Amém?
Primeiro aviso vai ser sobre a incumbência que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja. A gente precisa ter esse entendimento, amém? Que é uma incumbência, um chamado, entendeu? É uma oportunidade que você tem para estar intercedendo, amém? Nós iniciamos a nossa semana na segunda-feira, amém? Lá em Ezequiel, no momento onde Jerusalém estava virando as costas para Deus, vários pecados, enfim. Ezequiel 22:30. Não precisa colocar no lugar que você tem. Ezequiel é levantado e lá no 30, olha o que Ezequiel fala, irmãos, para aquele povo. E eu busquei por um homem entre eles que fizesse o certo, e é que se pusesse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Gente, a palavra de Deus não muda. Hoje ainda ele busca aqueles que intercedam. A maior evangelização que pode ter, às vezes a gente evangeliza alguém, até nossos filhos mesmo, dentro de casa, e a sua palavra é em vão. Mas a intercessão ele não pode recusar, porque se trata de você e Deus. Não perca essa oportunidade. Às 5 horas da manhã, às segunda-feira, os homens estão lá se colocando nessa brecha, orando pelos alvos, pela igreja, pelo país, pelo mundo. Amém? Deus busca homens que entrem nessa brecha. E é por meio da intercessão que se inicia. Amém? E às 5h30 na quarta-feira, as mulheres. Amém? Estarão lá intercedendo por todos os alvos. Amém? Então assim, essa é a oportunidade, irmão. Às vezes a gente perde uma oportunidade de entrar nessa brecha e Deus quer fazer por intermédio da sua oração, da sua petição. Amém? Sei que é difícil acordar cedo, né? Mas é um sacrifício que vale a pena. Renova. A gente sai renovador dali, entendeu? Renovado dali, entendeu? Amém? E o outro assunto é sobre o workshop que as mulheres vão realizar. Amém? No dia 26 de agosto, sábado, né? Às 9 já sábado que vem já, né? Sábado que vem já. Às 9 horas da manhã, ok? 9 horas iniciando, né, Ivo? Então, né? 8h30 lá, para fazer aquele alongamento, né, Ivo? 9 horas você já está atrasado, irmão. Entendeu? Então, assim, 8h30 você chega lá, 9 horas você vai iniciar, amém? E, assim, nós somos igreja, irmãos. Igreja vive da semeadura. A igreja, onde pisa, ela tem que semear. Senão, a gente está fora do propósito do Senhor. E com isso, foi estabelecido que cada irmã tem que levar 1 quilo de alimento. Amém? Para a gente estar ofertando, né, Ivo? Para o proprietário lá que abriu espaço. Enfim, ele tem um projeto lá. Então, a gente precisa colocar os nossos pés e edificar, dizendo: nós somos igreja e estamos aqui com a nossa semente. Amém? Eu sei que a mulherada é fiel. Então, vai lotar lá, Ivo. Entendeu? O marido também que quiser ofertar, né? Ó, meu amor, leva um a mais aqui. Amém? Pode levar à vontade, ok? Em nome de Jesus. O outro comunicado é que sábado que vem, às 18h30, aqui mesmo onde você se encontra, a gente vai glorificar o nome de Deus. Amém? É o culto de gratidão pelo milagre da vida do João. Nós, igreja, acompanhamos isso de perto, né? Oramos, intercedendo. E o João, graças a Deus, está aí. Cada dia mais se recuperando fisicamente, né? Às vezes ele vem aqui, faz questão de sentar aqui. Ele não vem ainda, ele vai querer sentar aí, ó. Nesse estado. Quando ele vem, ele não, quero sentar lá na frente. Então, assim, quem puder, a igreja toda, Simone abriu para a igreja. Simone Zé Carlos mandou convidar a igreja toda. Estão convidados, ok? Para a gente estar aqui glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Esqueci de alguma coisa, pastor? Não? Então, amém. Queridos, vamos continuar, né? Cultuando o Senhor agora com as nossas ofertas. Glória a Deus. Aleluia. Vou chamar aqui Glória. a minha irmã Patrícia. Deus te abençoe. Pode dar um beijo aqui? Pode? Deus te abençoe. Amém.
É com muita alegria que eu venho aqui, né, trazer a palavra do Senhor, né? Eu não queria, né, pastor Marcelo, mas Deus falou e eu ouvi, né? Deus, ele faz. E é com muita honra que eu venho, irmão, trazer a palavra. E a palavra está lá em Êxodo 16:4. Ela disse assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Amém, igreja? Amém. Essa palavra é muito rica, Deus falou muito, até porque eu vivi essa palavra, né? E eu trouxe extraí do texto duas características desse texto, né? Duas características similares da gente com aquele povo, né? A primeira característica é a falta de fé. Na provisão divina. Deus, ele trazia, né, a provisão, o maná, o pão, e aquele povo ainda não entendia, né? Ele não tinha fé na palavra. E a segunda característica é a nossa dificuldade de obedecer. A gente tem muita dificuldade, né? Nós somos um povo muito desobediente, né? Por mais que a gente escute pregação, a gente ora a Deus e a gente não obedece, né? E aí, por muitas vezes, a gente se encontra nesse lugar de desobediência às instruções de Deus. Como a gente desobedece? Deixando de dizimar, deixando de ofertar, né, na casa do Senhor. A palavra ela não ensina que a gente tem que dizimar, que a gente tem que ofertar, né? E uma coisa assim que é muito grave, irmãos, muito grave mesmo, é o nome e restrição, né? Eu estou falando aqui por experiência própria, porque minha casa viveu assim, né? E a gente, depois do momento que a gente se consertou, né? O Ricardo tem até um testemunho, nós temos um testemunho em relação a isso, né? Que se o pastor Marcelo permitir, um dia a gente pode vir aqui estar trazendo esse testemunho. É que a partir do momento que a gente se consertou, que nós limpamos o nosso nome, que não é nem nosso nome, é o nome do Senhor, né? O Paulo mesmo diz, né? Hoje não sou eu que vivo, mas vivo Cristo em mim. Aleluia! Cristo vive em mim. Né? O Senhor vive em nós, o nome dele não pode ter restrição, né? O nome dele não pode ter restrição. Então, irmãos, eu peço a vocês que vocês orem a Deus, e Deus, ele vai fazer, assim como fez na minha casa, né? Deus, ele vai te ajudar, né, a você procurar os bancos que você deve, né, e fazer tudo da maneira certa, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Não é uma palavra, assim como eu falei, né, não é uma palavra de condenação, até porque eu aprendi através dessa palavra, é uma palavra muito rica, lá em Êxodo. Então eu peço que vocês orem muito a Deus e entrem nesse lugar assim como nós entramos, eu e minha casa. Amém, irmãos? Os irmãos do bem-vindo podem estar já. Os envelopes, acho que ainda não. Vocês já pegaram o envelope? Não, né? Em nome de Jesus, podem. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, ó Deus. Olha, irmãos, vocês também podem estar dizimando, né? Faz igual eu faço. Sabe o que eu faço? Eu já tenho o número da igreja já no meu celular gravado. Então, quando cai meu pagamento, eu já, só com um dedinho, a gente já, né, já manda o nosso dízimo, né? E então, aí vocês podem estar mandando por Pix, ou então estar trazendo na Casa do Tesouro a sua oferta. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar? Vamos orar, galera. Levanta, por favor. Galera, não, irmãos. Levantem, por favor. Assim mesmo. A galera. Quem trabalha com criança é assim mesmo. Vamos levantar as suas mãos aqui para cá. Agradecer ao Pai por esse momento tão especial, né? De obediência, assim como diz a palavra, né, Deus? Pai, nós oramos a Ti, ó Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão especial, Pai. Momento esse que o Senhor preparou para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero Te agradecer pelo dom da vida, Pai. Obrigada pela vida, ó Pai, que o Senhor nos confiou, ó Deus, para viver, Pai, de maneira confiável, ó Deus, na Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço pela vida dos meus irmãos,
agradeço porque eles têm sido fiel a Ti, Pai. E aquele que ainda não está fiel a Ti, Senhor, a Tua palavra, Pai, que eles possam se consertar hoje em nome de Jesus, Pai. Eu já declaro, Pai, um povo liberto, Pai. Um povo liberto, Pai, de restrição no Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, o Teu nome precisa estar limpo, assim como toda a nossa vida, Pai querido, Pai amado. Pai, eu Te louvo e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
ofertas. Receba, meu Pai, nesta manhã, no nome de Jesus, todos digam amém. Tome seu assento, querido. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estarmos reunidos para cultuarmos ao nosso Senhor. Antes de nós ministrarmos a palavra, quero ainda trazer aqui alguns anúncios. Amanhã nós daremos início ao curso Comunicação, Sexo e Dinheiro. Aleluia! Amém? Nós estaremos então iniciando aí com as turmas femininas. Glória a Deus. Nós temos quantas turmas, minha filha? 6 turmas. Amém. Glória a Deus por isso. Amém? E na terça-feira nós teremos também início do mesmo curso Comunicação, Sexo e Dinheiro com os homens. Aleluia! Glória a Jesus. Amém? Queridos, nós faremos diferente desta vez. Nós não estaremos todos juntos para fazermos a aula inaugural. A aula inaugural será já dentro dos grupos, tá bom? Então, cada grupo na sua localidade. Os grupos já foram feitos no WhatsApp, né? E aí, então, você já sabe o dia da sua aula, você já sabe o horário, você já sabe o local da sua aula também. Então, já está tudo definido, tá? E o material será entregue, então, na primeira aula. Hoje ainda, os nossos irmãos facilitadores, tanto do curso para as mulheres quanto para os homens, estarão tomando posse do material, já então levando o material para casa, e no dia da inauguração da aula, que no caso das mulheres amanhã, dos homens na terça-feira, nós estaremos então entregando o material. Amém? Nós pedimos para você, aluno, que leve o seu lápis, leve também a sua borracha. Amém? Porque você vai precisar para que você possa então fazer ali as suas anotações. Amém? Então amanhã daremos início. Nós louvamos a Deus por esse privilégio de caminharmos aí durante 13 semanas aprendendo sobre comunicação, sobre sexo, sobre dinheiro. Isso tudo é muito espiritual, irmãos. Amém? Tudo isso é muito espiritual e nós teremos um entendimento maior nesse período aí de 13 semanas. Já quero louvar a Deus pela vida de cada anfitrião, cada irmão que está abrindo a sua casa para receber uma parte da igreja, cada facilitador que estará ali se dispondo a ser um instrumento de Deus, facilitando tudo aquilo que vai acontecer no período do curso, e cada irmão que também pôde se inscrever e está entrando nesse grande desafio, onde sairemos muito mais fortalecidos e edificados para a glória do Senhor Jesus. Eu peço à igreja que dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, por essa oportunidade que estamos concedendo de trabalharmos juntos aí neste curso. Um outro anúncio que eu quero fazer é que semana que vem, dia 27, domingo, amém? Nós teremos aqui no sábado culto e ações de graças pela vida do Jonathan, o grande livramento que Deus deu a ele, mas no domingo teremos as nossas atividades normais. Digo atividades porque além do culto nós teremos uma atividade antes do culto, às 7 horas da manhã, nós estaremos com uma equipe de irmãos aqui da igreja, que estarão então frequentando o recolhimento Betel, que fica aqui no Rocha, tá bom? Às 6h50 estaremos nos reunindo em frente lá às instalações, tá? É um prédio que tem ali no Rocha, nós vamos colocar o endereço direitinho, ainda no grupo esta semana, tá? Não temos como levar toda a igreja, então eu vou pedir, por favor, que você que deseja ir, procure a nossa irmã Tatiana, que é a secretária do Ministério de Discípulos em Ação. Procure ela, amém? Dê o seu nome, nós colocaremos aí um limite de 15 pessoas, tá bom? O limite de 15 pessoas. Então, qual será a dinâmica? Nós chegaremos lá 10 para as 7, 7 horas estaremos já dentro, no refeitório, com as vovós, e faremos um período de culto de 30 minutos, de 7 às 7h30, porque elas são britânicas no horário. 7h30 é o horário do café das vovós. Amém? Então nós teremos lá depois do nosso culto, de 7 às 7h30, um tempo para que possamos, junto com as vovós, tomarmos um café, conversarmos um pouco, isso até às 9 horas, e depois então viremos direto para cá, o grupo que estará lá virá direto para cá, para o nosso culto de celebração. Amém? Glória a Deus. Então, você que ainda não teve a oportunidade de estar lá, visitar as vovós, é o momento que nós levaremos as doações, amém? O dinheiro que nós investimos
para levarmos o lanche para os moradores de rua. Quando nós fazemos a evangelização, nós pegaremos para destinarmos então em contribuição de alguma coisa. Não sei se vai ser leite, o presidente Paulo Júnior, que é o líder, está definindo. Nós levaremos as doações deste mês para o recolhimento Betel. Amém? Então não queremos só chegar lá e entregar os alimentos. Queremos com as vovós tomar um café, cultuar o Senhor e ter um tempo também ali, onde estaremos conversando, ouvindo as histórias, conversando com elas também. E é um tempo muito proveitoso, um tempo muito abençoado. Amém? Então, eu preciso aí de pelo menos 15 irmãos. Amém? Pelo menos não, no máximo 15 irmãos, porque lá não comporta mais pessoas. Amém? Procure a nossa irmã Tatiana quanto antes e será um tempo de bênção. Às 10 horas, culto aqui de celebração. E eu peço que você também já coloque na sua agenda, dia 27 de setembro, o último domingo do mês de setembro, nós não estaremos reunidos aqui, no período que nós estaremos no culto, Nós faremos um grande evangelismo na Quinta da Boa Vista. Amém? Com toda a igreja. Nós vamos trabalhar com os líderes de ministério, amém? Com os líderes de grupo aqui da igreja, tudo como vai funcionar, tá bom? E depois vamos passar para a igreja, mas eu já peço que você coloque na sua agenda. Vai ser evangelismo hoje, então não vai ter culto, vou aproveitar, vou para a praia. Vou aproveitar, vou marcar uma viagem, vou aproveitar, vou colocar a casa em ordem e fazer aquela faxina. Não faça isso, irmãos. Amém? Não faça isso, tá? Eu peço para que você coloque na sua agenda. Nós só não estaremos aqui, mas iremos prestar o nosso culto ao Senhor, levando a palavra àqueles que o Senhor vai nos permitir falar na Quinta da Boa Vista, tá bom? Então será um tempo nosso de evangelização. Presta atenção, eu não estou pegando outro dia da semana, eu não estou pegando um outro horário, eu estou fazendo da maneira que possa nos facilitar para termos toda a igreja reunida. Então, no momento que nós estaremos aqui, utilizaremos para prestar o nosso culto e adoração ao Senhor lá na Quinta da Boa Vista, levando a palavra do Senhor para aqueles que o Senhor vai nos permitir encontrar ali e falar. Amém? Já colocou na sua agenda? Coloque na sua agenda. Dia 20? Eu estou falando de setembro. Muito obrigado. Dia 24. Muito obrigado. Dia 24. Tá bom? Dia 24, obrigado pelos irmãos que estão atentos aí. Eu confundi com a data de semana que vem, que é 27, botei 27 também, só botei aqui 09, 27 09. Então, dia 24 é o último domingo do mês de setembro. Nós estaremos então todos envolvidos. Vou conversar com os líderes, com os líderes do Ministério de Discípulos em Ação. Nós teremos um evangelismo criativo. Tá? Já tive a reunião com o prefeito Paulo Júnior. E já temos algumas ideias, vamos amadurecer, levar para a igreja, amém? Vai ser um tempo muito abençoado. Cada um vai levar um pratinho de alguma coisa, para a gente também ter o nosso tempo de comunhão, comer um bolozinho, comer um pão de queijo, amém? Um biscoitinho, tomar um suco, um café, e também aproveitarmos ali para levarmos a palavra do Senhor Jesus. Pronto, passo aqui, termina aqui os avisos que nós tínhamos ainda para levar para a igreja, e agora vamos então dar continuidade a série de mensagens que estamos trazendo aqui para a igreja neste mês sobre a mordomia. Aleluia. A mordomia cristã. Nós, há 15 dias, nós trouxemos então a introdução desta palavra, explicando o que significa mordomia, quem são os mordomos, a quem nós estaremos prestando contas de tudo aquilo que temos e que somos. Não é isso? Então nós trouxemos a introdução há 15 dias atrás. Semana passada nós falamos da mordomia do... Falamos da mordomia do corpo. Não levanta a mão não, é só para você responder para você mesmo aí. Você já está fazendo alguma coisa diferente depois daquilo que você ouviu semana passada? Em prol do seu corpo, sabendo que você é mordomo, você precisa administrar esse corpo lindo que Deus te deu. Já começou a se mexer, já começou a fazer alguma coisa diferente? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você vai ver o resultado. Amém? O Espírito Santo vai agradecer, porque Ele faz morada na sua vida. E você, como templo do Espírito, precisa entender que você é mordomo, deve cuidar muito bem deste corpo. Nós falamos semana passada, só para a gente recapitular, nós falamos, quando falamos aqui sobre a mordomia do corpo, nós falamos que
o corpo, ele é uma estrutura física do ser humano. Nós falamos então aqui que foi Deus que criou o corpo, nós mostramos isso. Falamos da tipologia do corpo, o corpo é templo, né? O corpo também é vaso e o corpo também é tabernáculo, não é isso? Então nós falamos da tipologia que a Bíblia mostra sobre o corpo, essas 3 tipologias. Nós falamos do mau uso do corpo, nós falamos da autoidolatria, aqueles que idolatram o corpo, isso é o mau uso do corpo. Nós falamos também do exibicionismo, aquele que usa o seu corpo para se exibir, para sensualizar, é um mau uso também. E falamos também que fazemos mau uso do nosso corpo quando nós comemos, ingerimos aquilo que é prejudicial para o nosso corpo. Eu disse que precisamos comer aquilo que vai nutrir o nosso corpo e não aquilo que temos vontade de comer. Às vezes comemos por vontade, sim ou não? Sim. Estou com vontade de comer, mas é nutritivo, é agradável, é saudável para o seu corpo. Então, nós falamos sobre isso e eu deixei de falar porque eu precisava correr com o tempo, mas só recapitulando aqui, né? Que o mau uso do corpo é quando nós submetemos o nosso corpo à prostituição. Paulo fala sobre isso, que o nosso corpo não foi criado para a prostituição. Ele fala aos irmãos de Coríntios, e ele traz então essa orientação, ele fala aos irmãos ali de Roma também, quando ele vai escrever a carta, e também falamos do bom uso do corpo, falamos da alimentação saudável, falamos da boa higiene, falamos da visita ao médico, a visita periódica, né? A visita preventiva, falamos também daquela visita quando nós temos alguma situação anormal do nosso corpo e insistimos muito em não ir ao médico. Precisamos visitar o médico porque isso também significa cuidar bem do corpo. Falamos do descanso, falamos do exercício físico, falamos então desses pontos aqui, trazendo a conclusão que devemos cuidar do templo que é do Senhor, porque o templo, o nosso corpo, é templo do Senhor Jesus e ele pertence ao Senhor. Beleza? Deus nos deu, Deus nos formou e nos deu a oportunidade de administrar e precisamos então, como mordomos, administrarmos da melhor maneira possível. E eu quero falar hoje sobre a mordomia do tempo. Eu quero falar sobre a mordomia do tempo hoje. E antes de nós falarmos sobre a mordomia do tempo, quero falar sobre alguns aspectos do tempo. E o primeiro aspecto do tempo que eu quero falar é que Deus, Ele é atemporal, mas ao mesmo tempo foi Ele que criou o tempo. E vamos entender então que Deus ele não vive no tempo, Deus ele vive na eternidade. E para Deus não há passado, não há presente, nem há futuro, porque Deus ele é eterno. Salmo 90, versículo 2 e versículo 4, depois o Salmo 102, versículo 27. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Versículo 4, tu reduzes o homem, vamos lá, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então o salmista, ele começa a escrever aqui, e o Salmo 90 nós sabemos que foi escrito por Moisés. Nem todo o livro de Salmos foi escrito por Davi. A maior parte do livro de Salmos foi escrito por Davi, mas teve Moisés e tantos outros que escreveram o livro, que cooperaram para que o livro de Salmos fosse escrito. Nós vamos entender então que Deus é um Deus eterno, e Davi declara esta eternidade de Deus. Salmo 102, versículo 27, por favor. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, nós percebemos agora Davi, não mais Moisés, Davi também declarando a eternidade de Deus. Então, Deus ele é atemporal, Deus não está preso no tempo. O tempo de Deus é outro tempo que vamos falar daqui a pouco. Embora Deus seja atemporal, Deus seja eterno, Deus não está preso no passado, no presente, nem vai se manifestar no futuro. Deus é eterno, Ele é atemporal. Nós vamos entender que Deus, Ele criou o tempo para o homem. No Gênesis capítulo 1, versículo 14 e versículo 18, nós poderíamos pegar só o capítulo 1 e falar e mostrar aqui diversos exemplos de Deus formando as coisas e também dando tempo para todas as coisas. Mas eu só escolhi esses 2 versículos. Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus
para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. O versículo pode deixar até o 18. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então Deus, ele criou o dia, ele criou a noite, ele criou os anos, ele criou tudo para que pudesse mostrar ao homem o tempo de todas as coisas. E nós vamos entender que, embora Deus tivesse criado o tempo, Deus, ele olhava para o homem e também olhava para o homem como alguém que fosse eterno, como ele é eterno. Só que depois que o homem peca, o homem perde o contato com a eternidade e experimenta a morte. Ele passa então a viver agora dentro de um outro tempo diferente de Deus, que é o tempo Cronos, a cronologia. O tempo de Deus é o Kairos, é o atemporal, mas o tempo do homem é o tempo Cronos. O tempo do homem depois do pecado passou então a ser finito. E vamos entender isso no decorrer desta palavra. Embora então Deus tenha feito o tempo, ele continua sendo atemporal, eterno, e ele se move por toda a eternidade. Esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto do tempo que eu quero falar. O segundo aspecto do tempo, eu quero falar que o tempo do homem ele é composto por várias etapas, dentro da cronologia que Deus estabeleceu para ele. E eu vou falar de algumas aqui que é muito conhecido, são muito conhecidas de todos nós. O tempo que o homem é gerado no ventre. Qual é o tempo que leva em média? 9 meses. Beleza? Só que um outro aspecto aqui composto de várias etapas que a gente percebe na vida do homem é que depois que o homem nasce, quando eu falo homem, eu falo ser humano, nós percebemos que ele leva aproximadamente um ano e alguns meses para que ele possa falar alguma palavra, dar os seus primeiros passos, não é isto? Então essa segunda etapa composta para o homem que Deus estabelece. Vamos perceber aqui na terceira, que aproximadamente lá para os 10, 11 anos, o ser humano ele começa a descobrir que o papai e a mamãe não são os super-heróis que eles imaginavam que fossem. Sim ou não? Sim. E a criança, quando vê o papai e a mamãe nos seus primeiros anos de vida, é o meu herói, é minha heroína, que bênção, eles são o máximo. É esse sentimento que as crianças têm ou não? Você teve esse sentimento quando criança? Sim. Mas quando chega uma certa idade, essa idade é mais ou menos de 10, 11 anos, a gente acaba descobrindo que o papai e que a mamãe não é super-herói, nem super-heroína, não é isso? E eu coloquei aqui ainda mais. A gente começa então a perder um pouco da fantasia que muito idealizamos ou criamos nesta fase da infância e começamos a entender então que a vida é muito diferente. Com 10, com 12 anos, você já sai lá você já começa a mudar de série, né? Até a 4ª série, não sei se eu estou aqui fora os irmãos aqui da pedagogia, ainda existe 4ª série? Existe? Não, 5º ano. 5º ano? Não, o que eu quero falar, vocês não entenderam ainda, o que eu quero falar é que até a 4ª série parece que é um professor só. Não, até o 5º ano é um professor só. Até o 5º ano é um professor só. Um professor só. Obrigado aí, o pessoal da pedagogia, o pessoal do ensino aí, que um ano, é melhor, um professor até a 5ª série. 5º ano. Até o 5º ano. Era o nosso tempo. Estou entregando aqui, eu não tenho problema de entregar a minha idade, mas um professor, aí fica feliz da vida,
vida, não, professor, tia para cá, tia para lá, tia. Aí quando muda para o 6º ano, quando muda para o 6º ano, primeiro fica animado, né? Estou mudando, agora é tudo novo. Mas quando se depara com a realidade de vários professores, cada um com a sua característica, uns aplicam muito trabalho, outros aplicam provas, né? Outros trabalhos de grupo, trabalho que tem que ir lá na frente apresentar. A criança já começa a entender que a vida não é aquele morango todo que é apresentado até certo momento. São etapas da vida, tempos que vão mostrando para nós a realidade do que era a vida. Eu estou com uma idade de 10, 12 anos, não é isso? Uma outra etapa que a gente vai ver é a etapa quando chega aos 21, 20, 21 anos, que é a etapa que nós adquirimos um pouco de maturidade. E aos 30 anos, essa maturidade então, ela se fecha, ela já é plena. Irmão, se você passou, se alguém passa dos 30 anos e não tem maturidade plena, perdão, você não vai ter mais uma maturidade plena. Porque é a fase de você entender a vida e se tornar uma pessoa madura. São etapas do tempo na vida do ser humano que vão trazendo então mudanças. E a gente precisa entender isso. Então, terceiro ponto que eu quero falar aqui é que Deus é eterno, mas Ele viveu no tempo do homem. Como isso, pastor? O senhor falou que Deus é eterno, mostrou biblicamente, mas Deus, Ele viveu no tempo do homem. Como é que Deus viveu no tempo do homem? Quando Ele se encarnou, quando Ele encarnou, quando Ele veio e recebeu o nome de Jesus, o Salvador, o Emanuel, Deus conosco. Então Deus, mesmo sendo atemporal, Ele veio à terra para viver no tempo do homem. E eu quero fazer aqui algumas comparações da vida de Jesus para com a nossa vida. Então, Deus, mesmo sendo eterno, por um momento Ele foi inserido no tempo do homem. Porém, como homem, para mostrar para nós as etapas da vida. Por exemplo, Ele foi gerado no ventre por 9 meses. Quando nasceu, Ele foi protegido por José, sendo levado para o Egito. Uma vez que era indefeso, Herodes mandou matar todas as crianças que nasciam naquela época. Ou seja, ele dependia muito dos seus pais. Uma outra etapa da vida de Jesus, Ele, quando criança, Ele foi submisso aos seus pais. Em Lucas capítulo 2, versículo 51, versículo 52, esses dois versículos. Lucas capítulo 2, versículo 51 e versículo 52, por favor. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus era submisso aos seus pais. Ele veio aqui viver um tempo do homem, e cada fase que ele vivia com responsabilidade. Em Marcos capítulo 6, versículo 3, Jesus desenvolve agora na sociedade a sua profissão. A Bíblia nos fala que ele era carpinteiro. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de de Tiago, José, Judas e Simão? Então Jesus aqui, vivendo como homem no Cronos, a Bíblia nos mostra então que ele também viveu etapas da sua vida. Já em João capítulo 2, versículo 4, quando ele estava na boda de Caná, Jesus agora era um homem formado. E como homem formado nesse tempo agora, a sua mãe chega para ele, chega para os serventes que ali estavam, os garçons, né, que estavam servindo ali naquele casamento o vinho. Percebendo que o vinho havia acabado, ela olha para aqueles homens e diz aos homens que eles deveriam procurar Jesus para que pudesse resolver aquela questão. E Jesus chega para sua mãe com muita educação, e a gente precisa interpretar isso porque a gente fala, ele foi grosso, ele foi mal criado, ele não poderia falar desta forma com a sua mãe, mas presta atenção. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? De
uma forma muito educada, ele já era um homem. Uma nova etapa da sua vida, não mais quando criança, quando ele era submisso, mas como homem agora, ele se posiciona entendendo o novo tempo que ele estava vivendo. Com a educação ele vira para sua mãe e fala: mulher, que tenho eu contigo? E eu coloquei a idade da gente deixar de ser dependente, é o tempo da gente parar de deixar as nossas decisões com o papai e com a mamãe. É tempo da gente entender que a gente agora tem responsabilidade. Eu estou falando das características do tempo. Ainda vou entrar propriamente na mensagem para falar como nos administramos. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes a gente fica atribuindo aquilo que já é nosso. Ou já estamos vivendo um tempo de responsabilidade, de comprometimento aos nossos pais. Jesus mostra diferente. Ele mostra que ele já era responsável. Mãe, calma, ainda não é o meu tempo, a senhora ainda não está entendendo. Eu não sou mais uma criança onde a senhora define por mim. Eu não sou mais uma menina onde a senhora diz o que eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer, eu já sou um homem. Ainda não é o meu tempo, eu sei o momento certo de eu me manifestar. Calma. Então precisamos entender essa etapa na nossa vida. Existe tempo para tudo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, como diz o sábio, em Eclesiastes capítulo 3. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, vivendo no Cronos, sabendo que ele tinha um tempo limite aqui na terra, ele aproveita todas as etapas, todo o tempo que ele viveu aqui com responsabilidade. E aqui eu deixo uma palavra para você que já é um adulto. Você pode até morar com seu pai, você pode até morar com a sua mãe, mas se você já está numa idade de viver a independência, no que eu me refiro aqui é o seguinte: de você entender quais são os seus papéis, as suas responsabilidades. Não fique esperando o seu pai e da sua mãe. Em contrapartida, eu digo para pai e para mãe: não seja como foi Maria, tentando interferir na vida do seu filho. O seu filho já cresceu, querido, querida. Você quer manter ele debaixo das suas asas a vida toda. Entenda bem o tempo para todas as coisas. Porque tem pai que olha para o filho, olha para a filha. Tem mãe que olha para o filho, olha para a filha e fala assim: meu bebê, minha princesinha, minha coisa linda. Já é uma marmanja, já grande, e a gente quer tratar como ni. Tu tem um tempo, irmão, tu tem a fase. Sou pai de filha, de uma filha só. É filha única e é menina. Mas eu dou a dose certa para ela. Não tem essa, sempre foi assim. Mas é sua filha única e é menina, e daí? Eu tenho que criar da melhor maneira possível. Eu tenho que educar da melhor maneira possível. Não é não, sim é sim, e sempre digo para ela, quando eu falo não, eu falo para o seu bem, quando eu falo sim, eu falo para o seu bem. Nunca vou fazer para te agradar. Ela sabe, ela está aqui. Para essa mensagem eu falei: mas eu vou pegar você na mensagem. Ela: para de falar o meu nome na mensagem. Eu vou falar de quem? Precisamos entender as fases da nossa vida, as etapas da nossa vida, irmãos. Porque tem pai tentando interferir, definir profissão para o filho, qual o curso que o filho vai fazer, qual o namorado que ele vai ter, qual é a esposa que ele vai casar. Você pode ser um conselheiro e deve exercer bem esse papel. Você deve orar, você deve mostrar o caminho, mas dependendo da idade, deixe seu filho fazer a escolha. Em algum momento ele vai acertar, você vai glorificar a Deus. Em algum momento ele vai errar, ele vai criar experiência também com os erros. Amém. Mas precisamos entender a etapa da vida, o tempo que Deus nos dá e que Deus dá àqueles que temos responsabilidade de cuidar. Tudo tem um tempo. Somos mordomos. Cada ano que passa, não falo cada ano, cada dia que passa, eu falo para a Glaucia: tem que dar autonomia, Isabelle. Já vai fazer 19 anos, cada dia que passa, não é cada ano, não, cada dia que passa, eu vou entendendo que ela tem responsabilidade, que ela tem comprometimento. Tudo aquilo que eu ensinei ela está colocando em prática, eu vou dando autonomia. Dia desse ela precisou tirar 2 sisos. Mas o senhor vai comigo? Claro que eu vou. Cirurgia, cada um reage de uma maneira. Eu vou com você, qual dia? Tal dia, marquei na minha agenda, horário, me programei, fui com ela, voltou, tudo tranquilo. Passaram-se alguns dias, e ela então: eu preciso tirar os pontos
da cirurgia. Eu falei, você está bem, está comendo, está sorrindo, já está fazendo de tudo? Já. Pega o 410 aqui, você sabe onde soltar. Terminou lá de tirar tudinho. Pega o 410, solta um catumbi. Não tem problema nenhum. As pernas estão boas? Você tem autonomia. Pronto, vida que segue. Eu preciso entender isso para a minha vida, para a vida dela, e com o passar do tempo eu falei, realmente eu poderia fazer sozinho. Fui e fiz sozinho, resolvi tudo sozinho, porque já chega na fase diferente. É um tempo de administrar as responsabilidades. Então a gente precisa ser dosado e administrar bem. Agora eu quero entrar na mensagem. Até que aprendemos que Deus é atemporal e vive no Kairos. Embora tendo feito o homem eterno, após a queda, o homem perdeu o direito da imortalidade, passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo que se chama Cronos. O homem vive na cronologia, ele tem um tempo para viver aqui na Terra. E a nossa vida, aqui na Terra, ela é muito passageira. E eu quero trazer aqui alguns versículos que mostram isso. Davi, no primeiro livro dos Crônicas, capítulo 29, versículo 15, Davi ele vai falar que a nossa vida aqui é como uma sombra. Ou seja, o nosso tempo de vida aqui é muito rápido. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Então Davi ele fala que a nossa vida aqui é comparada à sombra. É um tempo muito rápido. Jó, no capítulo 9, versículo 25, vai dizer que os nossos dias são velozes como um corredor. Coloca por favor Jó, capítulo 9, versículo 25. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiam e não viram a felicidade. Então Jó também vai descrever aqui o tempo que é muito curto da nossa vida aqui na terra. Já Tiago, capítulo 4, versículo 14, ele vai falar que os nossos dias são como neblina, e passa por um instante, logo se dissipa. Tiago, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. No Salmo 139, versículo 16, novamente Davi, porém, agora mostrando que nós temos um prazo de validade. Nós já nascemos com um prazo de validade. 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, antes de nós nascermos, nós fomos programados já com prazo de validade. Você compra quando você vê alguma mercadoria barata lá no mercado, o que você faz? Tem promoção? Alguma coisa errada. Primeira coisa que você faz é ver o quê? A validade. Aí você faz os cálculos, vale a pena comprar? Acho que vale mais um só ou dois, porque, dependendo da família, dependendo do que seja, possa ser que você consuma logo antes da validade terminar. Ou não. Assim somos nós. Antes nós sermos gerados, o Senhor já tinha um prazo de validade para nós. O que eu quero dizer é que nós somos passageiros aqui nesta terra. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, Efésios capítulo 5, versículo 5 e 16, Paulo traz uma orientação para nós, que devemos remir o nosso tempo, administrar bem o nosso tempo, o tempo que é curto, que é passageiro, que é como uma sombra, que tem validade. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio ou irresponsável, e sim como sábios, remindo o tempo,
porque os dias são maus. Esta orientação de Paulo para os irmãos de Éfeso, escrevendo esta carta, sabendo da nossa limitação de tempo, de vida, que somos passageiros, que temos um prazo de validade. Paulo ele traz essa orientação dizendo que precisamos remir o tempo, administrar o tempo com sabedoria, e não sermos nessos e responsáveis com o tempo que Deus deu para cada um de nós. Deus deu um tempo para o Marcelo, Deus deu um tempo para o Lucas, Deus deu um tempo para o Alexandre, cada um com um tempo diferente, com prazo de validade. E precisamos então remir o tempo que Deus nos deu. Por quê? Porque somos responsáveis. Presta atenção, Paulo fala que devemos remir, administrar bem o tempo. Por quê? Porque somos mordomos, irmãos. Foi Deus que nos deu a vida. Foi Deus que nos deu o tempo para que possamos viver aqui. Mas foi Deus também que nos deu a responsabilidade de administrarmos esse tempo. Nós somos mordomos deste tempo que Deus nos deu, da vida que Deus nos deu. Como é que podemos fazer mau uso do nosso tempo? Ou desperdiçarmos o tempo? Pastor, de que maneira o senhor entende, o senhor acha que a gente administra mal o tempo que Deus tem nos dado? Eu vou falar de coisas que você já sabe aqui. Mas eu preciso falar, preciso trazer a sua memória. Você precisa sair daqui dessa mensagem refletindo no que Deus tem falado ao seu coração sobre a mordomia do tempo. Como é que administramos mal o tempo? Quando é que desperdiçamos o tempo que Deus nos deu, que é tão curto? Eu quero trazer aqui alguns exemplos. Primeiro, quando gastamos tempo com as coisas fúteis. Você pode pensar em uma série de coisas fúteis que diariamente nós gastamos tempo com isto. Não era nem para eu falar aqui de rede social, né? Deus é tão bom que Ele deu sabedoria ao homem. Ele deu, pode deixar, não tem problema não, pode deixar. Deus deu sabedoria ao homem para que ao fazer esse aparelho aqui, Ele colocasse um aplicativo que mostrasse para nós o tempo que a gente utiliza. E quando eu vi isso, eu tomei um susto, irmãos, porque eu não programei não. O celular mandou, chegou uma mensagem aqui. Aí quando eu abri, eu fui ver. O aplicativo mostrando o tempo que eu utilizo o celular. Aí dizendo para mim o tempo que eu fico no Instagram, o tempo que eu fico no WhatsApp, o tempo que eu acesso o site e tal, e tudo. Eu falei, eu tomei um susto, irmão. Eu falei, eu tenho 24 horas no dia. Como é que eu fiquei esse tempo todo no celular? Nada contra a rede social. Nada contra os aplicativos que nós temos aqui, mas a questão é, nós administramos o nosso tempo, desperdiçando ele com coisas desnecessárias. Por exemplo, rede social é necessário, é bênção, serve para uns serve para trabalho, para outros nem tanto. Mas a pergunta é, ficar muito tempo fazendo uso de rede social é agradável? É algo saudável? Responda, irmão, para mim, porque eu tenho essa resposta para mim mesmo. Eu quero que você se analise aí. Deus ele é tão maravilhoso que ele deu sabedoria ao homem, para que nós pudéssemos ser avisados, porque naquele grande dia, quando formos prestar contas a Ele, nós não vamos prestar contas a Ele como prestou conta aquele servo que recebeu um só talento e começou a colocar a culpa no Senhor. Deus, quando for receber de nós tudo aquilo que administramos, Ele vai requerer de nós, sem esperar de nós qualquer justificativa, porque às vezes a gente quer justificar, né? Não, Senhor, mas eu gastei tanto tempo no celular, na rede social, e eu nem percebi. Que é isso, meu filho? Eu dei sabedoria ao homem e foi colocado um aplicativo lá, e que você tem acesso sim. Você sabe sim
Aquele dia chegou sem você programar, chegou na sua tela, Marcelo. O tempo que você fica no celular, como é que você está dizendo para mim que eu não sabia que ficou esse tempo todo? Não adianta, irmão, quando nós chegarmos diante do Senhor naquele grande dia para prestarmos contas, não tem desculpa que vai tentar amenizar a situação para a gente. Então nós administramos o nosso tempo de forma indevida, ou desperdiçamos tempo quando gastamos com coisas fúteis, redes sociais, séries de filmes intermináveis, gente que maratona filmes. A pergunta é, o que isso te edifica, irmão? Eu não sou contra, mas a questão é, quanto tempo você utiliza? É proporcional ao tempo que você estuda a palavra, que você ora, que você tira para evangelizar, falar de Jesus para alguém, é proporcional. O tempo que você cuida da sua saúde, o tempo que você cuida da sua família, é proporcional. Se não for proporcional, irmãos, está complicado. É mau uso, é desperdício, é negligência com o pouco tempo que Deus nos deu. Eu coloquei aqui novelas. Ué, pastor, novela já passou. Não, tem irmãos ainda que são presos em novela. Programas de televisão que não edificam em nada, irmão. Não vou falar o nome aqui porque eu não quero dar ibope. Mas que a pessoa é fiel, está lá assistindo. Gasta-se tempo. Jogos diversos em canais de televisão. Hoje tem canal fechado, você assina e tem futebol 24 horas. Tem gente assistindo o Flamengo, que foi campeão da Libertadores em 2019 até hoje. Misericórdia, Deus! Foi um jogão, foi muito emocionante. Já assisti 5, 6, 7 vezes, vou assistir de novo. Se fosse o jogo do Botafogo, tudo bem, né? Já tem anos e anos, mas pô. Como é que nós podemos desperdiçar tempo ou fazer mau uso do tempo? Eu estou falando de gastar tempo com coisas fúteis. Eu estou dizendo aqui quantas pessoas gastam tempo com jogos eletrônicos, irmãos. Hoje em dia os jogos estão bem diferentes da minha época. Primeiro que minha mãe e meu pai nunca me deram videogame. Glória a Deus por isso. Se tem uma coisa que eu agradeço aos meus pais, que eles nunca me deram videogame, nem para mim, nem para o meu irmão. E olha que nós temos 1 ano e 5 meses de diferença de idade. Então, para entreter a gente, né, ou interter a gente naquela fase que 2 irmãos na mesma idade, homem que briga e tudo mais e tal, seria o ideal que dar um jogo eletrônico para ficar em paz, para me trazer paz. Mas graças a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe que nunca nos deram isto. Eu não estou criticando quem dá filho ou aquele que tem, mas eu estou agradecendo aos meus pais que nunca me deram. E quando eu tive a oportunidade de comprar, porque eu comecei a trabalhar cedo, uma coisa que não me encheu os olhos foi comprar o jogo eletrônico, videogame e outras coisas mais, que me prendesse esse tempo. Comprei uma bicicleta, porque eu era doido para ter uma bicicleta. Minha mãe e meu pai tinham me dado a bicicleta quando eu era muito pequenininho. Eu falei, não, eu quero comprar minha bicicleta. Comprei minha bicicleta, comprei outras coisas. Mas, às vezes a gente perde muito tempo com isso aqui, irmãos. A vida é curta e a gente está ali, passei de fase. E hoje em dia você está em casa para jogar lá do Japão, não é isso? E coloca um tal de fone e fala, e acontece. Um dia desse eu recebi uma esposa, né, no gabinete, falou, pastor, eu estou esperando um homem lá na cama para ele deitar, para a gente, né, dormir. E está o homem lá, vai para a esquerda, vai para a direita. Recua, 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 recua. E a mulher lá na cama esperando o homem casado, brincando de tiro. E a mulher ouvindo, recua, vai, vem, segura um pouco, deixa que eu vou agora dar cobertura. Aí a irmã falando comigo, não, eu estou no outro mundo, não é possível. Ai, meu Deus. Não é porque, eu não sei se é porque eu não tive, ou porque, sei lá, não sei se sou muito careta, eu não sei o que está acontecendo. Irmão, eu não vou criticar você nessa idade já de pai, de avô,
brincar com isso não. Tem uns que jogam futebol, tem outros que fazem luta, tem outros que é um entretenimento. Não sou contra. A questão é, qual é o limite que você tem? Qual é o tempo que você utiliza? Essa é a questão. Não estou te criticando não, irmão. A questão é, como é que você administra isto? Isso é desperdiçar tempo com coisa fútil, que não edifica. Em Provérbios 12, versículo 11, Provérbios 12, versículo 11, por favor. 10 para meio-dia, Senhor. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falta de senso. Quando você faz alguma coisa que é produtiva, pensa. Mas quando você usa seu tempo, sua energia, às vezes seu dinheiro, para aquilo que não edifica, é falta de senso. Outro mau uso que podemos falar aqui do tempo, ao ponto de nós desperdiçarmos o tempo que temos, quando nós gastamos tempo falando de coisas que não edificam. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16 e 17. Já vi que eu não vou terminar essa mensagem hoje. Semana que vem eu concluo ela e entro no último ponto que eu quero falar com a igreja e encerro então. 2 Timóteo 2, 16 e 17. Por favor. Eu estou falando do mau uso do tempo. É quando nós usamos o tempo que temos para falarmos coisas que não edificam. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Eu gosto de Paulo, porque Paulo é um pouco diferente de nós, que procuramos sempre ter uma ética de não falar nome. Nós somos éticos, nós contamos só a história, mas não falamos o nome do santo, porque a gente não quer expor ninguém, não expor ninguém. Mas Paulo tinha uma coragem que ele não queria nem saber, ele já entregava o nome de todo mundo. Aqui, ó, esses irmãos faziam desta maneira. Então, quando é que nós administramos mal o nosso tempo, ou desperdiçamos o nosso tempo? Quando falamos mal, usamos o nosso tempo para falarmos mal de alguém. Aquela conversinha que fica ali 1, 2 horas, quando você vai ver, só falou coisa que não edifica. Falou mal do irmão, falou mal do vizinho, falou mal de tanta coisa, tanta gente. Edifica isso, irmão. Isso é perder tempo, isso é fazer mau uso do seu tempo. Falar mal de coisas, de pessoas, é desperdiçar tempo. Isso traz prejuízo para a sua vida. Uma outra coisa que eu poderia falar tantas outras aqui, mas eu mencionei algumas, porque quando eu falo do problema, né, da parte ruim daquilo que a gente fala, como eu falei, eu falo pouca coisa, né? É só para a gente dar um se liga assim. Até porque o que edifica não é aquilo de ruim que a gente faz, mas aquilo de bom que precisamos fazer. Por isso que eu gasto poucos exemplos aqui nas coisas ruins, tá? Mas eu coloquei aqui uma outra coisa que é desperdiçar o tempo, fazer mau uso do tempo. É quando nós passamos o tempo sem fazer nada. Parece simples, né? É passar o tempo sem fazer nada. Passou o dia todo, o que você vê? Não fiz nada. Você está desperdiçando tempo, irmão. Você pode fazer muita coisa no dia que Deus te deu. Eu já falei aqui, eu volto a dizer, e você vai ouvir muitas das vezes falando sobre isso. Pastor Manuel, que foi meu pastor, ele dizia assim: quem estuda, o tempo passa. Quem não estuda, o tempo passa da mesma forma. Então, veja o tempo passar fazendo alguma coisa para edificar a sua vida, para acrescentar alguma coisa. Então, negligenciar tempo, fazer mau uso do tempo, é quando nós não fazemos nada e o tempo passa. Eu estava pensando sobre isso. Saí do seminário em 2017. Se eu continuasse a pegada do estudo, eu já teria mais 2 formações. Falei, não sei por que eu parei, eu preciso voltar.
Ah, pastor, mas é tanta coisa. Eu sei que é tanta coisa, mas eu tenho como administrar bem o tempo, a ponto de incluir algum curso, fazer alguma coisa para que eu possa trazer e buscar edificação para a minha vida. Porque o fazer nada no tempo que temos é um desperdício, é mau uso. E por último, quando é que desperdiçamos o tempo e fazemos mau uso do tempo que temos, que o Senhor nos deu? Quando deixamos de fazer o que deveríamos fazer no tempo oportuno. Quantos de nós lamentamos as oportunidades que tivemos de fazer coisas e deixamos de fazer? Eu poderia ter feito, eu tive a oportunidade para fazer, mas não fiz. Quantos de nós lamentamos isso? Isso é desperdiçar tempo. Temos oportunidades, temos recursos, mas não aproveitamos. Isso é desperdiçar tempo. Isso é fazer mau uso do tempo que nós temos. Eu coloquei aqui, tem coisas que já... Tem coisa que queremos fazer hoje, que já não é mais tempo. Tempo já passou. E tem coisa que temos para fazer hoje e que queremos procrastinar, deixar para o dia seguinte. Isso é fazer mau uso do tempo. Coisas que poderíamos fazer lá atrás e hoje lamentamos. Só que o tempo, além dele ser contado minutos, horas, dias, anos, tempo também significa oportunidade. Quantas oportunidades nós deixamos passar lá atrás? Algumas oportunidades Deus permite nós termos novamente, outras nem tanto. Enquanto eu estou falando aqui, muita coisa está vindo na sua cabeça. É verdade, eu estou tendo a oportunidade de fazer novamente aquilo que me foi oportuno lá atrás. Mas tem coisas que eu tive a oportunidade, não fiz e hoje não há condição alguma de se fazer. Isso é administrar mal o tempo. Quando procrastinamos aquilo que podemos fazer hoje e olhamos para amanhã dizendo, amanhã eu faço. Você sabe se você vai estar aqui amanhã? Você sabe se a oportunidade que você tem hoje você terá novamente amanhã? O recurso que você tem hoje, você sabe se você vai ter ele amanhã? Então, quando não administramos o nosso tempo no momento oportuno, fazemos mau uso dele. Desperdiçamos aquilo que Deus tem nos colocado como oportunidade. Agora, como podemos fazer bom uso do tempo como bons mordomos? Eu vou trazer aqui essa palavra e vou fechar aqui para a gente poder concluir depois. Eclesiastes 3, versículo 1. Primeiro, precisamos saber que há um tempo determinado para todas as coisas. Fazer uso do tempo que Deus nos deu, fazer bom uso do tempo que Deus nos deu, primeiro, é entendermos que existe um tempo determinado para todas as coisas. Eu preciso entender isso. É o tempo de se fazer agora? É. Então é hoje que eu tenho que fazer. Porque hoje é o tempo que Deus determinou para que eu possa fazer. Hoje é o tempo que Deus me deu como oportunidade para fazer. Hoje Deus me deu recursos para que eu possa fazer. Discernir o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não fique olhando para o dia da manhã, jogando o que pode ser feito hoje para amanhã, se o tempo determinado é hoje. Fazer bom uso do tempo como mordomos é aproveitarmos a oportunidade que Deus nos dá. O sábio já dizia isto. Uma outra coisa que nós podemos fazer como bons mordomos do tempo é que devemos, dentre tantos compromissos e oportunidades que temos, buscar primeiro o reino de Deus. E eu quero falar sobre isso aqui da seguinte maneira. Nós temos muitas escolhas
no tempo que Deus tem nos confiado, para que possamos fazer as coisas que precisamos. Só que existem coisas que são urgentes e coisas que são prioridade. O que vem primeiro, irmãos? A urgência ou a prioridade? 1, 2 e 3. Prioridade. Já diz o nome. Pode haver uma urgência, mas se houver uma prioridade, ou seja, precisa vir primeiro. E o próprio Jesus nos ensinou a isto em Mateus capítulo 6, versículo 33. Nos versículos anteriores ele fala: por que vocês estão preocupados com o que é de comer, de vestir? Poxa, vocês não estão reparando o lírio dos campos, as aves dos céus, não semeiam, não colhem, e tão bonitas? Será que eu não vou cuidar de vocês, que a minha imagem e semelhança? Ele fala de coisas que são urgentes: comer, vestir, sim ou não? Beber, são coisas urgentes, mas ele apresenta alguma coisa que é prioridade. No versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fazer bom uso do tempo que Deus tem nos dado é priorizar a comunhão, o relacionamento com Deus. A gente negligencia isso, irmãos. A gente tem tempo para tudo. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Pastor, eu tenho que estudar. Pastor, eu tenho família. Pastor, eu tenho meu curso. Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer e eu não consigo encontrar tempo para orar, para me relacionar com Deus, para ler a palavra, para fazer o curso que a igreja está proporcionando. Eu não tenho tempo. Tem gente que auto se valoriza, como se aqueles que estudam, leem a palavra, fazem curso, não tivessem vida, não tivesse responsabilidade. Tem gente que justifica isso. O não viver a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a leitura bíblica, a oração, justifica porque tem muito compromisso. Pastor, muito compromisso, o tempo é pouco para eu poder parar para orar, para jejuar, para evangelizar, para viver as coisas do reino de Deus e colocá-las em primeiro lugar. Irmãos, urgência é uma coisa, prioridade é outra. Jesus nos ensinou isto. Quando andamos ansiosos com tantas coisas, nós negligenciamos a prioridade, olhamos só para a urgência. Mas se quisermos viver como bons mordomos, administrando o tempo que Deus nos deu, precisamos priorizar as coisas que são do reino de Deus. Porque é nesta prioridade que teremos sabedoria para administrarmos tantas outras coisas. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos ter essa compreensão. Fazer bom uso do tempo é colocar Deus em primeiro lugar. Segunda coisa é cuidar de ti mesmo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Coloque, por favor. E eu vou parar por aqui. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Perdão, capítulo 4, versículo 16. Tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Como bons mordomos do tempo que Deus nos deu, precisamos ter tempo para cuidar de nós mesmos. Aleluia! Tem gente que cuida do marido, Glória! cuida do filho, cuida da igreja, cuida do ministério, cuida de tanta coisa. Quando olha para si, está um bagaço. Irmão, Deus te deu tempo para você também cuidar de você nesse tempo que Ele te deu. Ser bom mordomo do tempo que Deus dá é cuidar de si mesmo, porque se você não cuida de você mesmo, você não vai conseguir cuidar de todas as tarefas que Deus te deu no tempo oportuno para que você exerça. Então cuide de ti mesmo, cuide da sua mente, cuide da sua saúde, como falamos semana passada, cuide do seu corpo, cuide da sua família. 1 Timóteo 5,8, só avança um pouquinho. 1 Timóteo 5,8, cuide da sua família. Cuide da sua família. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O bom mordomo é aquele que cuida da família que Deus deu.
Porque família também é um bem que Deus nos acrescentou. Tem gente que não tem tempo para família. Trabalha. Você não vai fazer tanta coisa na vida da igreja uma vez que você negligencia a sua família. Duvido, eu te paro, meu irmão. E se eu não te parar, se eu for negligente, Deus te para. Ei, você está sendo infiel na sua casa. Que é isso? Vai cuidar primeiro da sua casa. O tempo que eu te dei para você cuidar da sua casa também, da sua família. Não procrastine aquilo que Deus tem te dado. Mas aproveite o tempo que Deus tem te dado e faça com toda a sua força. Eclesiastes 9, versículo 10. Eu vou parar aqui. Conversa de pastor mesmo. Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Perceba o que não está falando aqui, dá o seu jeito para fazer. Mas cada um vai na sua força. O que não pode é deixar de fazer. Qual é a sua força? Qual é o seu recurso? Qual é a sua condição? Chegou na sua mão para fazer, como bom mordomo de Cristo, aproveite dentro da sua condição. Porque no além ou na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Devemos parar de procrastinar aquilo que Deus tem nos confiado para fazer e fazermos conforme a nossa condição, dentro do tempo e da condição que Deus nos deu. Porque somos mordomos. E para finalizar, fique de pé, mas não ande, não fique disperso. Só fique de pé. Salmo 90, versículo 12. Eu gosto desse salmo, porque Moisés nos ensina o salmo de sabedoria. Depois ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro, depois 40 anos com o povo no deserto. 3 etapas da vida de Moisés. 40 anos no Egito, 40 anos como pastor das ovelhas do seu sogro e 40 anos pastoreando o povo de Deus no deserto. Olha o que ele fala para nós. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que ele ora pedindo a Deus? Ele poderia pedir saúde, sim ou não? Poderia pedir dinheiro, poderia pedir tanta coisa, mas ele pede sabedoria para administrar o tempo de vida dele, para que ele pudesse ter um coração sábio. Irmão, se tem uma coisa que a gente precisa administrar, antes de administrar a nossa saúde, antes de administrar o nosso dinheiro, antes de administrar tanta coisa, administrar o tempo que temos. Porque se não administrarmos o tempo que temos, nós podemos ser negligentes em tantas outras coisas que administramos. E esta palavra deve ficar no seu coração, guardada no seu coração. Cuidado com o tempo que você leva à frente da televisão, vendo coisa que não te edifica. Com aquilo que você lê, não te edifica, não te acrescenta nada. Com aquilo que você conversa, com aquilo que você ouve. Que tenhamos cuidado com aquilo com o tempo que nós gastamos com esse aparelho aqui, irmãos. Porque o tempo não volta. Você percebe que cada minuto que passa, vai diminuindo o nosso tempo aqui na Terra, porque nós somos cronos, e a gente fica negligenciando ou fazendo mau uso do tempo. Naquele grande dia, prestaremos contas ao Senhor como mordomos do tempo que Ele nos deu. Alguns Deus deu poucos anos de vida, mas nunca, ao chegar no céu, vai chegar para Deus: Senhor, mas eu tive tanto pouco tempo. Não, eu dei o tempo necessário para que você pudesse ver e cumprir a sua missão lá. Você que administrou mal. Ninguém vai poder chegar diante do Senhor com desculpa. Mas se eu fui uma pessoa tão ocupada com isso, com aquilo outro, e por isso eu me negligenciei. Não. Eu dei o tempo necessário para você viver com responsabilidade. Enquanto nós temos ainda alguns dias, anos,
de vida, que possamos, depois desta palavra hoje, guardar no nosso coração essa responsabilidade, que precisamos gerir melhor o tempo que temos, porque somos mordomos, e um dia prestaremos contas ao Senhor. Curve a sua cabeça. Pai, obrigado. Mas essa porção da palavra que temos recebido nesta manhã, obrigado porque o tempo que o Senhor nos dá agora é de ouvirmos esta palavra, ó Pai, para que possamos corrigir a rota da nossa vida. Eu te peço, me dê sabedoria, porque se tem uma coisa que eu te peço todos os dias, é sabedoria para eu gerir a minha vida. O tempo que Deus me deu é a responsabilidade que o Senhor me confiou. E eu ministro sobre a vida de cada irmão aqui, cada ouvinte, que também possa andar responsavelmente, como bom mordomo, Pai. Senhor, ó Deus, administrando o tempo. Aleluia. Que possamos fazer uma autorreflexão, e não ficar olhando para o próximo, criticando o que faz ou deixou de fazer, mas que possamos olhar para dentro de nós mesmos e fazermos esse autoanálise, meu Pai, ó Deus, buscando, ó Deus, trazer a nossa memória, e que possamos avaliar, meu Pai, o tempo de vida que temos e como temos, meu Pai, administrado ele. Eu oro e te peço, Senhor, e quero, meu Pai, te agradecer por esta manhã, por esta palavra, mas também por cada vida que aqui se encontra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Espalhe as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, e todos digam amém.